Pai, que essa reunião acobertada pelo sangue do Senhor, não haja espaço para nada das trevas, mas ao contrário, que o teu domínio seja aqui pleno, para a glória do teu nome. Amém. Vamos aplaudir aquele que é digno de glória, de toda honra e de todo louvor. Vamos esperar. Aquele que era, que é e que há de vir, amém? Aleluia! Declare! Nos reunimos aqui para adorar o nosso Rei, para celebrar sua fidelidade. Ele prometeu que entre nós sempre estará. E o quê? Vamos declarar Hosana. Rei, para celebrar sua fidelidade. Ele prometeu. Obrigada, Senhor. Vamos declarar Hosana, 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 Hosana. Hosana, és bem-vindo, Senhor. Hosana, não há
Bíblia, levante-a bem alto. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, é esta convicção que temos, de sermos sempre transformados de glória em glória à Tua imagem. Nesta manhã, Deus conceda ao pregador graça, conceda-lhe sabedoria, para que possamos viver, Senhor, intensamente todo o Teu propósito. Queremos ver, ó Pai, a nossa terra transformada. Queremos ver, ó Pai, o nosso país, ó Deus, mudado. Obrigado, ó Pai, pelo dia 15, das orações, ó Pai, que Teu povo fez aqui, invocando a Tua bênção sobre a nossa terra. Senhor, ó Deus, continue, Senhor, trazendo temor. Livra, Pai, venha livrar a nossa nação, Senhor, da maldição. Venha curar a nossa terra. Senhor, ó Deus, que a corrupção cesse, Senhor. Ó Deus, dá-nos a graça de vermos, ó Pai, nos 3 níveis de governo, executivo, ó Pai, legislativo e judiciário. Senhor, a bênção do Senhor, homens e mulheres ali, que tenham o temor do Senhor, e tenham uma vida que possa espelhar os céus aqui na terra. Senhor, que o nosso querido país, ó Pai, seja cada dia transformado pela vida dos Teus filhos, como sal, Senhor, e como luz. Que nessa manhã, Tua palavra nos aponte o caminho que temos que viver, em Teu precioso nome. Amém. Antes de assentar, diga para o seu irmão, meu irmão, Deus vai falar comigo agora. Por favor, não me distraia. Vamos assentar. Eu sei que não existe nada na Bíblia que está aqui só por estar. Eu sei que a palavra de Deus é viva, poderosa. Eu sei que a palavra de Deus nos edifica, nos consola e nos exorte. Na Bíblia nós não vamos encontrar histórias bonitas, não é isto. Tudo que está aqui na Bíblia, toda narração que está aqui, tem uma mensagem para o nosso coração. Eu quero hoje trabalhar com os irmãos e nós vamos iniciar uma série de mensagens exatamente em cima de um propósito. Ontem, quando eu assisti o culto da mocidade, tinha um moço que cantava tão bonito assim: quero ser como Tu és. Era um cântico que ele entoava: quero ser como Tu és. Vamos falar? Quero ser como Tu és. Outra vez, quero ser como Tu és. Há uma imagem que o menino vai colocar ali de um espelho, de alguém que olha e parece que ele se vê naquele espelho, mas reflete a imagem de Jesus. Quero ser como Tu és. Vamos falar? Quero ser como Tu és. A palavra diz que nós somos, irmãos, transformados cada dia, mas é uma transformação. E hoje eu quero começar uma série de mensagens sobre a transformação de deixarmos de ser simplesmente da semelhança de Caim para a semelhança de Jesus Cristo. Ou seja, este quadro para mim, ele reflete algo assim tão glorioso. Ou seja, a vida cristã, a nossa fé, ela não é uma religião, a nossa fé não é um sistema doutrinário, a nossa fé é um relacionamento transformador, onde somos transformados da imagem de Caim. Caim foi o primeiro que nasceu de Adão e Eva. Ou seja, quando Deus criou Adão, logo de Adão saiu a Eva. Ou seja, os dois refletiam a imagem de Deus aqui na terra. Não apenas a imagem física, porque Deus não está limitado, mas no sentido de criar, de vida. Ou seja, tudo aquilo que Deus sonhou para o homem, Adão e Eva, os dois experimentaram isso.
Mas você conhece a história tão triste, como a desobediência abriu espaço para o pecado, e o pecado gerou o que? A morte. A palavra diz que pela desobediência de um, entrou o pecado no mundo, mas pela obediência de um, Jesus, entrou o que? A salvação, a redenção. E o propósito final do Senhor é que eu, meu rosto, minha vida, minhas palavras, meu coração, meus pensamentos, minhas atitudes sejam semelhantes à do Senhor aqui na terra. É pena que as palavras perderam seu significado. A palavra cristão não significa aquele que é da religião de Cristo, não. A palavra cristão significa aquele que tem a natureza de Cristo, aquele que é semelhante a Cristo. A palavra cristão não define biblicamente aqueles que são da religião de Cristo. Se você sair aí, você vai encontrar assassinos, estupradores, ladrões, corruptos, políticos mentirosos, seja o que for, e perguntar qual a sua religião, ele com certeza vai dizer: eu sou cristão. Mas não é isso que a Bíblia diz. Cristão é aquele semelhante a Cristo. Então ontem, quando milhares de jovens enchiam esse lugar, um moço cantava de uma forma suave, com um violão esquisito, cantando assim: quero ser como tu és, quero ser como tu és. E aquilo bateu tão forte no meu coração: quero ser como tu és. 2 Coríntios capítulo 3, o versículo de número 18. 2 Coríntios capítulo 3, o verso de número 18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E todos nós, diga para o seu irmão, isso inclui a mim e a você. Fale para ele mesmo, diga-se para ele: meu irmão, isso inclui a mim e a você. Diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos ver. Abra comigo bem no comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Caim foi a primeira pessoa a herdar a natureza pecaminosa de Adão. A primeira pessoa que recebeu já essa natureza pecaminosa foi Caim. E essa mesma natureza pecaminosa, todas essas criancinhas que foram dedicadas aqui, receberam no bojo da sua formação a mesma natureza. Diz assim, acompanhe comigo. Gênesis 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor, cuidador de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra.
Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Verso 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Nessa série de mensagens, eu quero efetuar como que uma mudança, para que você, da semelhança de Caim, seja levado a viver a plenitude da semelhança de Cristo. É um processo, mas é uma escolha também. E a primeira coisa que vamos começar a trabalhar é exatamente de algo que tem que ser muito forte na sua história, que é da iniciativa própria à reação do Senhor. Ou seja, quando o homem foi criado por Deus, por mais que ele queira sufocar esta realidade, ele não consegue. Existe algo dentro dele que grita por Deus. Você pode tomar, você vai ver todas as pessoas têm uma compreensão, faz parte da nossa natureza, a crença numa eternidade, numa imortalidade e numa deidade. Isto é algo intrínseco, nós não aprendemos, nós já nascemos com isto, é um programa, se pudermos falar assim, que já existe dentro de nós, que é a crença numa deidade, num Criador, que é a crença numa eternidade e numa imortalidade, ou seja, que há uma vida depois dessa, e que essa vida depois dessa é para sempre. Isto é intrínseco na natureza do homem, por mais que ele tente sufocar, prender, engaiolar, ele não consegue, porque isso é parte da natureza dele. Por isso, que logo depois que Adão é mantido fora do jardim, nasce o primeiro filho, e é colocado o nome dele de Caim. Depois nasce outro filho, e Adão e Eva colocam o nome de Abel. Existe algo, eles queriam então adorar a Deus, é parte da natureza, mas Deus estabeleceu um único caminho pelo qual o homem poderia chegar-se a Ele, seria através de algo chamado sangue. Fale comigo, sangue. Outra vez, sangue. Deus não conhece um outro caminho para o homem se aproximar dele, a não ser pelo sangue. Quando lá no jardim um homem pecou, logo a culpa começou a tomar conta deles. O que eles fizeram? Se esconderam. Se esconder de Deus. E fizeram o quê? Para tampar a nudez, fizeram com folha de figueira, cintas, se vestiram com aquilo. E a pergunta do Senhor foi: Adão, onde estás? Não era que Deus não soubesse que Adão estava escondido atrás daqueles arbustos, não, Deus sabia. Mas basicamente a pergunta era essa: Adão, como estás? A culpa, o remorso, a dor, a consciência ferida. E o que fez Deus? Deus tira aquelas vestes de folhas, o esforço do próprio homem. Mas o que Deus fez? Deus toma animais, com certeza cordeiros, o sangue é derramado, e com a pele daqueles animais, Deus veste o homem. Deus veste o homem. O sangue derramado ali no jardim do Éden era símbolo já do sangue de Jesus, que seria derramado na cruz em nosso lugar. Deus estabeleceu a única maneira do homem receber o perdão seria através do derramamento de sangue de outro. Todo o Velho Testamento, todos aqueles animais que eram mortos, simbolizava aquilo que aconteceria no Calvário.
Por isso que quando Jesus é introduzido, João Batista aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que depois da morte de Jesus, nunca mais sangue algum precisou ser derramado. Nunca mais qualquer tipo de oferta com derramamento de sangue foi necessário. Por quê? Porque a realidade da cruz nos cobriu completamente. Com certeza, Adão e Eva tinham passado isso para os seus filhos. Mas um deles, o Caim, ele ofereceu o melhor da terra. Talvez abobrinha, angu não era, não estava cozido ainda. Aqui podia ter um milho, podia ter frutas, verduras, tudo. Fez um altar de legumes para Deus. O Abel recebeu a mesma instrução dos seus pais, mas ele trouxe animais. O sangue foi derramado. E da oferta de Abel, o Senhor se agradou. Mas da oferta de Caim, faça assim: vale nada. Nada. Vale nada. Nada. Não importa boas intenções. Importa o certo. Não adianta a pessoa fazer uma viagem com a melhor boa intenção, se ela tomar a estrada errada, vai chegar no lugar errado. O que importa é a questão forte da obediência. Por isso que da iniciativa própria a reação do Senhor. Quando nós lemos em Efésios capítulo 2, o versículo de número 10, Efésios capítulo 2, o versículo de número 10, a Escritura diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Deus de antemão preparou para que pudéssemos o quê? Andar nelas. Caim iniciou seu próprio plano de ofertas. A vida de Adão e Eva é uma ilustração viva do desejo humano. Nós sempre queremos tomar a iniciativa. Adão passou para os seus filhos. Mas agora o que fez o Caim? O Caim tomou iniciativa própria. Eu vou oferecer um melhor. Todo cereal, todo legume. Mas não era isso. Eles haviam aprendido com seus pais que aquelas vestes que eles tinham feito lá no Jardim do Éden eram inadequadas. A oferta de Caim foi um desperdício, não valeu nada. Nós não podemos servir a Deus da nossa maneira. A moda de Caim. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. Quando nós lemos em Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Isaías 55, verso 8 e o versículo 9. Diz assim, Isaías 55, verso 6, vamos começar pelo 6. Isaías 55, 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O caminho do Senhor é o caminho do sangue. Se queremos andar nos caminhos altos do Senhor, nós vamos cessar de viver uma vida de iniciativa própria, oriunda do nosso próprio pensamento. A própria palavra religião, no latim é religare, significa o esforço do homem para ligar-se a Deus. É o esforço do homem para ligar-se a Deus. E esse esforço é inútil. O homem por si mesmo nunca vai se ligar a Deus. Foi Deus que veio até nós. Foi Deus que se ligou até nós na pessoa do seu Filho. A realidade está aqui. Nós temos Jesus como nosso exemplo. Jesus, olhe para mim, uma das coisas mais lindas
Jesus nunca buscou a iniciativa própria. Ele sabia por que ele tinha vindo. Jesus não viveu uma vida de iniciativas próprias. Vamos ler alguns textos, principalmente em João, para isso ficar bem claro para os irmãos. João capítulo 5, o verso de número 19. João capítulo 5, verso 19. Da semelhança de Caim, a semelhança de Jesus. Na iniciativa, Jesus, ele sempre só fazia o que o Pai queria que ele fizesse. Só isso. Olha o que está escrito, João 5, 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada, fala comigo, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Olha o versículo 30. Ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque os julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. João capítulo 8. João capítulo 8. O verso de número 16, ele diz: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. O verso 26, João 8, 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Capítulo 12 de João, verso 49 e 50. João 12, 49 e 50. Jesus diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. João 14, o verso 10. João 14, 10. Nós estamos falando sobre da semelhança de Caim, a semelhança de Jesus. Olha só. João 14, 10. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Vou vir a página, João 15. João 15, verso 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Verso 21 até o 24. João 15, 21 a 24. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente eles têm visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei: odiaram-me sem motivo. Capítulo 17 de João, verso 4. Nada no ministério de Jesus foi de iniciativa própria. O que eu quero enfatizar é a iniciativa própria de Caim. Caim fez tudo pela cabeça dele. Tudo ele fez pela cabeça dele. Olha Jesus. João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para
fazer. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Sabe, o nosso velho homem, e a Bíblia chama assim a nossa carne. E carne tem nada a ver com isso aqui. Não, carne, quando você vê carne na Bíblia, é esse princípio pecaminoso na vida do homem. Inclui aquele anseio de nós tomarmos a iniciativa. Mas a palavra diz que nós fomos crucificados com Cristo. Quando nós decidimos ser libertos do velho homem, que inclui o poder da carne, o plano de Deus é que a fé preceda realmente a realidade. Agora, quando voltamos aqui para capítulo 4 de Gênesis, nós vamos começar a perceber a iniciativa própria do Caim, mas ao mesmo tempo eles começaram uma coisa, o Caim começou uma coisa que é a competição. Mas a nossa transformação da semelhança de Caim, a semelhança de Jesus, exclui a competição. Ou seja, da competição à compaixão. Por exemplo, nos esportes. Gente, essa semana que passou, toda ela só foi azul, não foi assim? Você andava pelas ruas, tudo azul, tudo azul, tudo azul, tudo azul, tudo azul. Gente, mas se fosse o inverso, preto e branco, preto e branco, preto e branco, há uma competição. Ou seja, na nossa fé não existe competição. O Caim, talvez, ele tenha feito. Vamos imaginar, pode ter trazido 1 tonelada, 2 toneladas de legumes. O Abel pode ter levado apenas um cordeirinho. É pena que existem igrejas que querem competir uma com a outra. Mas a fé é algo tão diferente. Nós não temos uma fé de competição. Quando nós estamos lá buscando evangelizar muçulmanos, não é competindo com eles, não é nada disso. É a compreensão que temos que sem Jesus não existe salvação. Nós aqui em Lagoinha, quando nós olhamos aqui esse carimbo de 10% da cidade, isso traz um peso sobre nós. Porque nós temos uma responsabilidade, não é com 10% da cidade, é com toda a cidade. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Porque nós temos o caminho, a verdade repousa sobre nós. Mas na competição, tudo é sempre ser o primeiro, é pisar no outro, é vencer, mas vencer pelo muque. Quando somos afetados pelo espírito de competição, as pessoas vivem sempre comparando, fazendo comparações, somos impulsionados pelo desejo de parecer melhor do que os outros. Essa é competição. Isso faz parte da nossa natureza de agir. Ou seja, a natureza de Caim, é essa natureza que quer competir, e sempre dizer, o meu é melhor. Caim era um homem consumido pelo desejo de ser o primeiro. Ele nasceu o primeiro, mas a vida dele não era a primeira. Quando nós lemos em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, João, capítulo 3, versos 11 e 12. Entenda isso. Nós somos chamados não à competição, mas à compaixão. Diz assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Isso é compaixão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E o verso 12 diz assim, não segundo Caim. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Obras más é tudo aquilo que nós fazemos
querendo agradar a Deus, e não foi aquilo que Deus pediu que fizéssemos. Obras justas é fazermos simplesmente aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos. É quando diz aqui que Caim era do maligno, porque tudo aquilo que está fora da vontade do Senhor é do maligno. Tudo aquilo que está fora da vontade, do propósito do Senhor, é algo do maligno. É óbvio que Caim estava em competição com seu irmão e perdeu. Perdeu. São obras que a Bíblia chama de obras mortas. Da semelhança de Caim, a semelhança do Senhor. Da depressão, a alegria. Quando você lê aqui em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, olha o versículo de número 5. Diz assim: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Fale comigo. Descaiu-lhe o semblante. O semblante dele descaiu por causa de quê? Porque Jeová rejeitou a oferta dele. Ele viera assim tão alegre, oferta, plena confiança, uma oferta cheia de criatividade. Ele esperava aplauso, mas o que houve? Houve vaia, isto dói. E quando você vê Caim estava ferido, a rejeição sempre fere. Mesmo quando as pessoas têm a melhor boa intenção, ele estava com a melhor boa intenção, mas fora do propósito do Senhor, isso fere. Quando você lê aqui, está aqui com a Bíblia aberta em Gênesis 4, olha o versículo 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominar. Caim fracassou com seu competidor, fracasso. Uma das causas tão fortes da depressão é o fracasso, que muitas vezes começa com a inveja, vai provocar depressão. A depressão procura trazer um sentimento profundo de inferioridade. E Satanás, como acusador dos irmãos, traz exatamente isso. E a pessoa sempre vive tão cansada, tão fatigada, tão desanimada, tão para baixo, atacado por Satanás. É tão interessante que Jesus nunca ficou deprimido. Caim ficou. Jesus era alegre. Todos os resultados da alegria são bons. Somos um com Ele. O nosso conhecimento, mais o crer, mais as decisões que tomamos, isso traz o quê? Alegria. Da semelhança de Caim, a semelhança de Jesus. Da ira pecaminosa, a paciência divina. É o último ponto que eu quero dividir com os irmãos hoje, que isso é tão glorioso. A palavra diz aqui em Gênesis 4, verso 5. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Fale comigo. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Outra vez. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Essa palavra irou-se significa queimou-se. Queimou-se. Olhe para mim. Eu acho que todos nós já vimos pessoas iradas. A primeira coisa que você começa a perceber é que ela começa a ficar vermelha. E é um vermelho lustoso. Ele começa a brilhar, brilhar, brilhar. Vermelho. Eu vejo os dois irmãos da mesma cor. Mas de repente Caim, irado, ele começa a ficar vermelho. Vermelho, vermelho. Esse tipo de ira. Em Gálatas capítulo 5, nós lemos que uma das obras da carne qual que é? A ira. A ira. A ira.
Gálatas capítulo 5, você tem que ler. Porque quando você ficar irado, alguns dizem assim, eu não estou irado, eu estou enfesado. Mas enfesado é cheio de fezes. Quando a pessoa diz, eu estou enfesado, vai para o banheiro. É que a pessoa que está cheia de fezes é enfesado. Mas aqui a ira. Olha Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Quando descreve aqui as obras da carne, Gálatas 5, verso 19 e 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes e o que? Iras. Fale comigo, iras. Mateus capítulo 5, Jesus vai começar a tratar dessa questão da ira. Mateus capítulo 5, verso 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, será sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O oposto da ira é a longanimidade. E o que é a longanimidade? A longanimidade é a pessoa que tem um estupim longo. Tem gente que o estupim dele é desse tamanho. Pergunte para o seu irmão, qual é o tamanho do seu estupim? Tem gente que explode à toa. Tem gente que está no trânsito, o sinal está ali vermelho, aí fica verde, e o carro que está na frente demora um pouquinho só e está buzinando atrás. Estupim curtinho. Quanta gente que à toa explode, não é assim? Explode. Estupim curto. É tão estranho. Há uma palavra na língua hebraica que é a mesma palavra. Põe a mão no seu nariz assim. Você sabia que a palavra nariz e ira em hebraico é a mesma coisa? A mesma palavra, parece estranho em hebraico. Nariz e ira, a mesma palavra. Sabe por quê? A ira aparece no nariz. A pessoa faz assim, não fica assim? Ele começa a ficar bufando. Iracundo é aquela pessoa que se ira com facilidade. E ele evidencia a ira, sabe aonde? No nariz. Quer ver que coisa tão interessante? Atos capítulo 9, versículo 1. Atos capítulo 9, versículo 1. Aqui está falando, a palavra que está aqui é tão interessante. Só para você entender que ira e nariz, André, é a mesma coisa. Olha o que está escrito aqui. Saulo, que iria se converter, Saulo, diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A tradução literal dessa palavra, respirando, não é se respirar assim, é bufando. É como aqueles boi bravos assim, ele está bufando. Ou seja, Saulo, com as narinas dilatadas, bufando, irado, nariz vermelho, diz assim, Saulo, respirando, bufando, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres levassem presos para Jerusalém. Onde você lê aqui respirando, você pode ler bufando. É a tradução literal. Paulo tinha tanto ódio dos cristãos que bufava como um boi feroz. Infelizmente, há muito cristão que bufa como um boi feroz. E pior que ele se intitula ovelha, aí fica mais complicado. Tem um livro da Bíblia para terminar. Eu só quero fazer uma leitura com vocês em Provérbios.
Porque Provérbios vai nos ensinar muito da semelhança de Caim à semelhança de Jesus. Tão interessante. O livro de Provérbios nos fala do iracundo. E a palavra iracundo é o bufador. Bufador. Faz assim com seu nariz, deixa ele ficar direitinho no lugar. Isso. Você já viu seu marido com o nariz desse tamanho, né? Quem sabe você já viu sua esposa com o nariz assim também, bufando. Seu patrão, seu vizinho, seu colega, não importa. Primeiro, o homem violento pode se impor, porque as pessoas temem a sua violência, mas não o invejam. Olha o que está escrito, Provérbios 3, o verso de número 31. Antes de você ler, vamos ler o que está escrito ali na placa, vamos for? O homem violento pode se impor, porque as pessoas temem sua violência, mas não o invejam. Olha o verso 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos. Segundo, porque forte não é quem é violento, mas quem se controla. Esse é inteligente. E o violento, ele é louco. Provérbios 14, 29. Vamos ler? Vamos ler juntos? Vamos falar juntos? Porque forte não é quem é violento, mas quem se controla. Este é inteligente, e o violento é tolo. Diz assim, o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta o quê? A loucura. O longânimo, que tem estupim longo, é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado, aquele que bufa e briga na hora, e faz e chuta, diz aqui, ele exalta o quê? A loucura. Exalta a loucura. Diz aqui, o violento é uma pessoa frágil, por incrível, muito exposta. Olha o que está escrito, Provérbios 25, o verso 28. Ah, se o Caim tivesse a Bíblia para ele ler o que nós estamos lendo aqui. Como cidade derribada que não tem muros, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem o quê? Domínio próprio. Como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Provérbios 12, 16. Na realidade, o violento ele é insensato. Provérbios 12, o verso 16. A ira do insensato, num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. A ira do insensato, num instante se conhece, mas o prudente o quê? Oculta a afronta. Provérbios 14, o verso 7. O insensato, o bufador, ele acaba fazendo doidices. Olha o que está escrito. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábio de conhecimento. Foge da presença do homem insensato. Provérbios 29, verso 11. Provérbios 29, o verso 11. Ele é tolo. Diz assim a palavra: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. O insensato expande toda a sua ira. Nem sempre a violência é física, porque a violência física deixa marcas de roxo, e de briga, e de tiro, de facada. Mas nem sempre a violência, ela é física. Ela pode ser verbal.
Aquela pessoa que fala demais, nem se controla e acaba transgredindo. Olha o que está escrito, Provérbios capítulo 10. É o ponto 2 que o menino colocou. Vamos ver aqui. A violência nem sempre é física. Ela pode ser verbal. Olha, Provérbios capítulo 10, o verso de número 19. Provérbios 10, verso 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Geralmente, violento machuca muito mais com palavras, ao passo que o sábio usa o falar para trazer bem aos outros. Olha o que está escrito, Provérbios 12, o verso 18. Provérbios 12, 18. Vamos ler o que está ali na placa para ficar claro, vamos falar? Geralmente o violento machuca muito com palavras, ao passo que o sábio usa o falar para trazer bem aos outros. Provérbios 12, 18. 18 diz assim: alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, fere, 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 mas a língua dos sábios é medicina, é remédio. Faça assim, eu tenho um remédio na ponta da língua. Fale comigo, eu tenho um veneno na ponta da língua. Você vai usar a sua língua tanto para matar, como remédio também. Tudo na vida é uma escolha. O Caim se irou. E nós estamos vendo aqui sobre isso. O cristão não tem língua descontrolada. Não. Sua língua é diferente, seu linguajar é diferente. Colossenses 4, versículo 6. Colossenses, capítulo 4. Vamos sair um pouquinho de Provérbios. Colossenses, capítulo 4, o verso de número 6. A minha palavra tem que ser assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Agora o sal tem um limite. Pouco é ruim, demais é ruim. Nós temos o quê? O equilíbrio. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como responder a cada um. Devemos lembrar que somos chamados para ser bênção e não maldição. Em terceiro lugar, o homem iracundo, ele é criador de casos. Ou seja, qualquer coisinha, ele sabe transformar aquilo numa guerra. O iracundo. Então vamos ver lá, estamos vendo lá o Caim. Da semelhança de Caim, a semelhança de Jesus. O homem iracundo, ele é criador de casos. Vamos voltar para o provérbio. Provérbios 15, o verso de número 18. Provérbios, capítulo 15, o verso 18. Homem iracundo, é aquele cheio de ira. Diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Quem conhece um iracundo aí? Levanta a mão. Quem conhece um longânimo? Tudo na vida é uma escolha. O iracundo, diz aqui, o homem iracundo suscita o quê? Contendas. Mas o longânimo apazigua. Ele é aquela pessoa cheia de paz. Olha agora Provérbios 29, 22. Provérbios 29, 22. O iracundo levanta contendas. Não sei se você já experimentou como que é tão terrível. Na hora do almoço, está ali aquela comida gostosa, e de repente, um começa a falar, e tem um iracundo. É aquela refeição que seria para ser um momento assim de tanto prazer, acaba sendo de tanto desprazer. Quantas festas de Natal, está ali, e de repente,
tem o iracundo. E o prazer do iracundo, gente, é só fazer essas besteiras que está aqui. O iracundo levanta o quê? Contendas. Ah, não. Time bom é o Atlético. O Cruzeiro ganhou porque não era. Ah, não era o Cruzeiro. Gente, que coisa à toa. E de repente um mata o outro. O iracundo levanta contendas. E o furioso multiplica o quê? Transgressões. O Senhor disse, bem-aventurados os pacificadores, porque dos tais o que é? O reino dos céus. E o iracundo é uma pessoa insuportável. Fale comigo. Insuportável. Fale comigo. Insuportável. Não sei o que estou falando, não. Provérbios 21, o verso 9. Provérbios 21, verso 9. Olha o que está escrito assim. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A mulher iracunda, rixosa, que só quer rixa, que lixa. Melhor é morar no canto do eirado, bem longe. É melhor você morar no barracão de 2 cômodos do que morar na melhor mansão do planeta com a mulher rixosa na mesma casa. É o que está escrito aqui. Olha o verso de número 19. 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa. Iracunda. Sabe o que é terra deserta? Não tem flor, não tem nada. Vai morar com mulher rixosa. Meu Pai do céu. Deus te livre. A família suporta quando suporta, porque não tem jeito. Os amigos fogem. Se a pessoa vai para o trabalho, é tanta confusão. E um dos aspectos da ira é sempre lembrar questões passadas. Sempre ficar lembrando de coisa lá. Eles já são casados há 50 anos, está lembrando daquele problema lá na época do namoro ainda. Então, olha o que está escrito. Provérbios 17, verso 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Tem gente que fica só cavucando coisa que já está enterrada, e tem que estar sepultada, e com a plaquinha escrita assim, aqui em jaz, não abra o cadáver, não abra o caixão, porque se você abrir o caixão, tem tanto mau cheiro ali dentro. Enterre, querido. O que encobre a transgressão, adquire o quê? O amor. Dessa maneira, com isso os amigos muitas vezes vão embora. Aliás, evite o iracundo se você quiser viver bem. Se você quiser viver bem, olha o que está escrito aqui. Provérbios 22, verso 10. Isso é só para falar lá do Caim, hein? Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Agora olha, capítulo 22, verso 24 e 25. Não te associes com iracundo. Quantas moças solteiras tem aqui? Levante a mão. Querida, nunca namore um iracundo. Nem você, rapaz solteira, iracundina, que vai ser um tormento sua vida. Não te associes com iracundo, nem antes com um homem o quê? Colérico. Para que não aprendas as suas veredas, e assim o quê? Enlaces a sua alma. Sabe uma grandeza que nós temos? É a grandeza de poder esquecer. Está escrito aqui em Provérbios 19, verso 11. Provérbios 19, verso 11. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Na semelhança de Caim, a semelhança de Jesus. Nós encontramos o retrato aqui do Senhor. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Agora, existe esperança para o violento? Quando você vê Paulo bufando, existe. Depois da conversão, a ira de Paulo
foi canalizada em serviço. A conversão muda a vida da pessoa. Paulo agora, quando você lê, não mais bufava de ódio. Ele chorava por amor ao povo de Deus. Quando você lê em Atos capítulo 20, vamos ficar em pé. Atos capítulo 20, o verso de número 31. Aquele homem que antes bufava de ódio contra os cristãos, agora com o coração tão terno. Olha Atos 20, verso 31, ele diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 2 Coríntios capítulo 12, o versículo de número 15. 2 Coríntios 12, o verso 15. Aquele homem que antes bufava de ódio, que ele diz: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Caim, da semelhança de Caim, a semelhança de Jesus. Põe sua Bíblia no banco. Deem as mãos pelos corredores. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que de Caim sua oferta não se agradou. Deus não olha simplesmente a motivação do coração, Ele olha a obediência. Caim não se aproximou pelo caminho que era o caminho do sangue. Não adianta boas intenções, adianta o caminho. Irou-se, pois, sobre a maneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Suas narinas dilataram, seu nariz ficou vermelho, e ele bufava. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, é certo que serás aceito. Se você fizer da maneira certa, você vai ser aceito. Nós somos aceitos por Deus, não pela nossa intenção, mas fazendo aquilo que Ele pediu que nós fizéssemos. Há pessoas que não conseguem tomar posse da salvação, porque ela acha que ela tem que fazer alguma coisa para ser salva. A salvação é graça, é o favor do Senhor. E o Senhor diz: se procederes, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Tudo na vida é uma escolha. A crise, ela não desenvolve o nosso caráter, ela revela o nosso caráter. A ira tem que ser vista como obra da carne. Se você observar os conflitos, talvez da sua história, quase sempre, a raiz estava ali. Da ira, a semelhança de Jesus. De Caim, a semelhança dele. A vida dele. É a vida dele na nossa própria vida. Nossa história é marcada pelos recomeços. E deve hoje você começar a ter algo tão lindo, que é a longanimidade, que é fruto do Espírito. É a vida do Senhor na sua vida. Tudo vai ser tão diferente. Levante a mão do seu irmão. Ore comigo e diga: Senhor Deus, eu reconheço que eu preciso, cada dia, manifestar, não a minha religião, não simplesmente a minha doutrina, mas eu preciso manifestar a vida do Senhor. Eu também quero dizer: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu quero hoje tomar essa decisão.
me rendendo ao Senhor, para que a tua vida se reflita diariamente no meu viver, da semelhança de Caim. Assim eu era, mas nesta manhã, mais uma vez, eu me rendo, que a tua vida seja vista na minha vida. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Levante a mão do seu irmão e nós vamos orar cantando assim: como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, vaso sou eu. Quebra, transforma, até que enfim tua vontade se veja em mim. Como tu queres, Senhor. Ó Deus, esse vaso é um vaso iracundo. Quebranta-me, Senhor, para que a tua imagem, o teu querer se veja em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o quebra e transforma. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Põe as suas duas mãos no coração e cante essa verdade. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Para não deixar nenhum pedaço de fora, põe suas duas mãos sobre a sua cabeça. Vamos cantar. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Se você está ao lado da sua esposa, abrace agora bem forte. Se não for a sua esposa, um homem vai abraçar um homem, uma irmã vai abraçar uma irmã, e cante essa verdade. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Feche os olhos agora, feche seus olhos. Se você que está aqui, até hoje não entregou sua vida a Jesus, tomando como seu Senhor e Salvador, esta é a hora de Deus para você. Quem sabe você é alguém que um dia andou nos caminhos dele, mas se desviou. É a hora da sua volta.
Por isso eu peço que você ore comigo. E peço à igreja que concorde comigo orando, nos identificando com milhões de pessoas que nos assistem pela rádio e pela televisão agora. Vamos orar juntos dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi que só há um caminho para a salvação, que é o Senhor. Nesta hora, eu reconheço, eu sou um pecador, preciso de Ti. Eu abro meu coração, entra na minha vida, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto, arrependido, na certeza do Teu perdão. Enquanto todos estão com os olhos fechados, eu quero fazer uma oração só por você. Você não vai repetir esta oração, mas eu quero orar por você. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado e hoje volta aos caminhos dEle, para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante uma das suas mãos. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, tomando como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, levante bem alto a sua mão. Quero ver sua mão erguida. Estou vendo aquela moça ali na galeria, lá na outra galeria. Levante bem alto a sua mão. Quero orar por você agora. Aquele senhor pode levantar a sua mão, isso. Pode abrir os olhos. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, enquanto cantamos essa mesma verdade, deixe seu lugar e venha até aqui à frente. Eu quero orar por você agora. Venha. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Para lá. Abaixo. Venha. Jesus abençoe. Quebra e transforma até que enfim Tua vontade se cumpra em mim. Essa é a hora de Deus para o seu coração. Talvez você esteja dizendo: pastor, domingo que vem. Mas a hora de Deus para você é agora. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Você já está salvo, você já está salvo. Não pergunte qual é a religião dele, pergunte como está a sua vida com Deus. A Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento dos céus para a sua vida. Lá da segunda galeria, da primeira, aqui no térreo. Oh, momento precioso. Ninguém te ama mais do que Ele. Não importa como você tenha vivido. Importa saber que a partir de hoje, tudo será diferente. Meus pastores queridos, venham pôr as mãos sobre os que estão aqui. Toda a igreja com as mãos estendidas agora, ministrando essas vidas. A eternidade sobre esses corações está sendo definida hoje. Onde irão passar a eternidade está sendo definido hoje. Esse é o momento mais lindo da história, mais glorioso. Vem. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas. E ligamos agora, Deus, cada uma destas vidas, a Tua vida. Não mais pelo caminho de Caim, mas pelo de Abel, através do sangue de Jesus. Que a realidade do perdão os envolva. Que a Tua paz os envolva. Que a glória do Teu nome envolva estes corações. E que estes nomes, ó Pai, sejam agora arrolados no livro da vida, para que jamais possam Te deixar, mas que possam viver a partir de hoje como filhos amados e queridos do Senhor. Amém. Vocês que estão aqui,
e ajoelhados, fique em pé. Chega aqui bem perto de mim. Pode chegar, chega aqui, chega aqui, chega aqui pertinho. Há tantas pessoas vindo. O de mais lindo que podia ter acontecido na sua história até hoje foi o que aconteceu agora. Porque você diz: Jesus entra na minha vida. Ele entrou, nunca mais vai sair. E a semelhança da vida de Jesus você vai viver a partir de agora.